Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a competência 5 do Enem. Essa competência, que tem uma nota ali como as outras de 0 a 200, ela é baseada na proposta de intervenção que o candidato faz para o texto. Vamos lembrar que a redação do Enem ela é do tipo dissertativo argumentativo, o que implica em que o candidato deve apresentar uma tese que tenha relação com o tema, ou seja, ele vai problematizar aquilo que o Enem ofereceu como tema, se posicionar em relação a esse problema, desenvolver uma argumentação defendendo o ponto de vista dele e, por último, isso não é uma característica exclusiva do texto dissertativo argumentativo, mas é uma exigência do Enem. Então, por último, o candidato precisa solucionar esse problema. Isso vai acontecer lá no nosso último parágrafo, no nosso quarto parágrafo. E por que necessariamente no último? Para a gente conseguir cumprir essa ordem do raciocínio lógico. Então, primeiro, eu apresento o problema, eu me posiciono em relação a esse problema, eu defendo o ponto de vista que eu coloquei, que eu apresentei, e por último, eu proponho uma solução para esse problema. Então, se a gente respeita essa ordem de raciocínio, o nosso texto ele fica com certeza mais coerente, tudo bem? Vamos lembrar aqui sobre essa competência, que ela tem três coisas fundamentais. Primeiro, é uma competência que precisa respeitar os direitos humanos. Caso isso não aconteça, caso o candidato desrespeite os direitos humanos, automaticamente ele tem nota 0 nesse item. Então, ele tem uma possibilidade de menos 200 pontos na redação. Veja bem, até o ano de 2013, os direitos humanos não eram considerados para correção. Entre 2013 e 2017, se você ferisse os direitos humanos durante a sua redação, toda a redação era zerada. De 2017 em diante, que é o estágio que a gente está agora, se você desrespeita os direitos humanos na sua proposta de intervenção, apenas esse item é zerado, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. A segunda coisa muito importante para essa competência é a relação entre proposta e tema. Por quê? Tem muito conteúdo por aí que vai te oferecer uma estrutura, um modelo, um molde dessa competência 5, desse último parágrafo. E por que não é legal você chegar na sua redação com um modelo pronto e decorado? Porque se esse modelo não se encaixa perfeitamente ao tema, ainda que ele cumpra os 5 itens obrigatórios dessa competência, você vai zerar o item. Por quê? Porque os elementos obrigatórios só serão considerados para avaliação se a sua proposta tem relação com o tema. Se ela não tem essa relação com o tema, ela também automaticamente é zerada, assim como se ela desrespeita os direitos humanos. Por isso, então, a gente não vai decorar um modelo, mas a gente vai ter uma estrutura pronta para que a gente consiga ali mobilizar todos os elementos, independente do tema da redação. Então, a gente não precisa chegar lá com nada decorado, se a gente consegue chegar lá sabendo a estrutura e fazendo uma leitura eficiente do tema. E é o que a gente vai aprender aqui agora, tudo bem? Quais são os 5 elementos obrigatórios com os quais eu vou construir a minha proposta de intervenção relacionada ao tema? É o meu agente, que é a figura que executará a ação, ou seja, quem vai executar a ação? É o meu agente. A ação, que é exatamente o que vai ser feito, o que o candidato está propondo. O modo, que é como a ação será executada. E o efeito, que é o resultado, ou para que essa ação está sendo executada. Depois, a gente tem um último item, que é o detalhamento. E para quem está assistindo agora, aqui em 2020, o detalhamento ele pode ser feito de qualquer um dos 4 itens. Por que eu estou dizendo isso? Até 2 anos atrás, esse detalhamento só podia ser feito do agente ou da ação. Mas agora a gente não tem mais essa limitação, você pode detalhar qualquer um dos 4 elementos. Claro que eu vou te indicar aqui o que eu considero mais fácil e mais pertinente para a hora da correção. Então, a gente vai trabalhar especificamente em cima do detalhamento do agente e do efeito. Mas isso pode ser feito em qualquer um dos itens que o candidato queira.
ok? Bom, então, agora que a gente sabe o básico sobre a competência 5, vamos entender o que é respeitar ou desrespeitar os direitos humanos numa redação do Enem. Aqui eu tenho alguns exemplos de desrespeito aos direitos humanos que já apareceram nas redações do Enem e o INEP disponibilizou para a gente como modelo, como referência das formas como o candidato utiliza ali e fere os direitos humanos. Então vamos ver. Proibir manifestações religiosas ou acabar com as religiões foram duas propostas que apareceram muito quando a temática lá em 2017 foi intolerância religiosa. Então, veja bem, proibir manifestações ou acabar com as religiões, você está ferindo um direito individual de manifestação. A sua competência 5 vai ser zerada. Aqui a gente tem uma outra proposta que de vez em quando aparece e apareceu muito lá quando o tema foi violência contra a mulher, que é a castração química de quem comete abuso sexual, por exemplo. Você não pode resolver um problema ou oferecer uma proposta de intervenção para um problema que gere outras consequências, ainda mais se essas consequências ferirem os direitos humanos. Então, veja, castração química para resolver o problema do abuso sexual não é uma possibilidade. Vamos lá. Tudo que diz respeito à defesa de morte, tortura ou mutilação está ferindo os direitos humanos. Se a gente consegue se manter ali num padrão que não parta para o extremismo e foque em ações objetivas, certamente a gente não ferirá os direitos humanos. Eu gosto sempre de propostas que estejam ligadas à educação. Se a gente for pensar nos temas sociais, a educação resolve muita coisa para a gente. Então é interessante que a gente esteja em diálogo com esse campo, com o campo da educação, com o campo social e não com um campo extremo, de extremismos, tudo bem? A outra proposta que também aparece nas redações, já apareceu, é o candidato propor que o criminoso sofra a mesma ação que ele cometeu. Então, se a gente está dizendo de uma pessoa que praticou um homicídio, o resultado seria, uma forma de solução seria praticar o homicídio com essa pessoa. Isso fere completamente os direitos humanos e não pode ser apresentado na redação. Então, lembrem-se, sem medidas extremas. Outra coisa que a gente precisa se lembrar, pessoal, é que os direitos humanos, eles são ou eles deveriam ser aplicáveis a qualquer pessoa. Não existe grupo ou distinção que eu possa fazer para dizer, esse grupo que não cometeu nenhum crime, por exemplo, merece ter os direitos humanos respeitados, enquanto este outro grupo não merece. Isso não existe essa distinção, certo? Então, todo mundo tem ou deveria ter os seus direitos básicos respeitados. Vamos lembrar disso. Como, então, eu vou garantir que a minha proposta de intervenção está respeitando os direitos humanos? Se eu respeito a identidade de cada indivíduo, eu não questiono essa identidade ou eu não tento alterar essa identidade de nenhuma forma. 2. Se eu respeito as diferenças, e de quais diferenças a gente está tratando aqui? Pode ser de raça, de sexo, de gênero, de cultura, de naturalidade, né? De região geográfica, de condição física ou de origem socioeconômica. Todas essas diferenças, tudo isso que é diverso, precisa ser respeitado na sua redação. Por último, garantindo respeito aos direitos humanos, eu me lembro do que a gente acabou de conversar, que todos devem ter os seus direitos respeitados, sem exceção, ok? Bom, aí fica fácil da gente partir para a nossa proposta de intervenção, para a gente estruturar essa proposta, para a gente começar a trabalhar esses 5 elementos. Mas antes disso, vamos lembrar uma coisa, essa proposta de intervenção, ela precisa apresentar uma ação concreta, mas ela não precisa apresentar uma solução a curto prazo. A solução apresentada pode ser a médio ou a longo prazo, ou ainda, ela pode não solucionar o seu problema num primeiro momento, mas pode atenuar o seu problema. Então, ela pode mediar o seu problema, ao invés de solucionar. É uma possibilidade. Desde que ela interfira de forma positiva no problema que a gente está tratando, ok, é possível. Então, não se preocupem se a solução está sendo de fato efetiva. Vamos pensar no tema aqui da redação 2019, que foi democratização do acesso ao cinema.
Como é que eu vou ter certeza que a proposta que eu estou fazendo, ela de fato vai resolver o problema da democratização que a gente tem no Brasil? Eu não tenho essa certeza, certo? E o candidato não precisa ter essa certeza. O que ele precisa é ter uma proposta. Essa proposta precisa contar com uma ação concreta. A gente não precisa ter medo de que o nosso efeito não seja efetivo o suficiente em se tratando de Brasil. Até porque alguns problemas a gente não vai mesmo conseguir solucionar de forma direta e objetiva. Então não precisa ter essa insegurança. Basta elaborar a proposta pensando no problema e pensando em um efeito possível, certo? Não há garantias desse efeito e não tem como haver mesmo. Vamos pensar agora no nosso primeiro item, que é o agente. Quais são os agentes possíveis da gente colocar ali na redação e quais são os agentes que a gente não pode colocar de jeito nenhum. O Enem tem uma categoria de avaliação que são os agentes nulos, ou seja, aqueles que se eu coloco na minha redação, eu não ganho os pontos desse item, que seriam todos, alguns, uns, você e alguém. Por que isso existe? Esses agentes aqui são todos genéricos, você não está me apontando uma pessoa ou uma instituição específica para executar essa ação. E o Enem quer algo objetivo, então a gente esquece essas possibilidades genéricas, não trabalha com elas e foca nas outras muitas possibilidades de agente que a gente tem para essa redação. Vamos pensar aqui num grupo de agentes válidos. Eu resumi em categorias, mas isso aqui pode ser ampliado. Não é uma lista restritiva, tudo bem? Então vamos ver. Dentro desse grupo de agentes válidos, a gente tem o governo. Essa instituição governamental, ela pode ser dividida ou ela pode ser ainda detalhada em órgãos dentro do governo. Então, por exemplo, para eu dizer de governo, eu posso também dizer de ministérios. Posso dizer do Ministério Público ou posso dizer do Ministério da Educação. Tudo isso são possibilidades dentro desse campo do governo. Outra possibilidade são as ONGs, que podem ser nacionais ou internacionais, depende da origem do problema que a gente está tentando resolver. As mídias ou os veículos de comunicação também são muito eficientes na hora da gente elencar um agente para resolver o nosso problema, assim como a família e as escolas. As escolas aqui, a gente não está restringindo a escola do nível básico, a gente pode pensar também nas universidades, que tem um papel muito ativo ali na sociedade. E por último, a sociedade é uma possibilidade, é aceita pelo Enem, mas eu particularmente não gosto dessa seleção de agente. E eu vou explicar por quê, eu até deixei um asterisco. Para mim, Juliana, sociedade é tão genérico quanto dizer todos. Todos quem? Eu não sei, você não especificou para mim. A sociedade também trata de um grupo muito grande, muito genérico, difícil de ser compreendido de forma objetiva. Então fica o aviso, o Enem aceita, mas a gente tem outras muitas possibilidades aqui que são melhores do que sociedade para a gente colocar como agente, tudo bem? Uma vez que a gente sabe quais são os agentes válidos e quais são os agentes nulos, o que a gente pode usar e o que a gente não pode usar, eu vou para as ações agora. Da mesma forma como os agentes, a ação também apresenta elementos nulos, também tem a possibilidade de ser nula. Só esses dois apresentam possibilidade de nulidade, agente e ação. O que seriam as ações nulas? Medidas são necessárias. Algo deve ser feito. O governo precisa agir. Por que essa categoria está dentro das ações nulas? Porque se a gente observar bem, o candidato não me deu a medida para ser executada. Ele apenas reafirmou que precisa existir uma medida. Então, medidas são necessárias. Ok, mas você precisa me dizer quais são essas medidas. Algo deve ser feito, mas eu quero saber qual é esse algo aqui que deve ser feito. Essa é a minha ação. Depois, o governo precisa agir. Mas ele precisa agir fazendo o quê? Praticando qual ação? Tomando qual atitude? É isso que vai contar para a gente como elemento válido na ação. É bom lembrar que aqui o governo funciona como um agente válido.
mas precisa agir é uma ação nula. Então, você tem um elemento válido e um elemento nulo. Agora, tem aqui a ação conscientizar. Até 2018, essa ação ela era considerada nula, ela estava aqui no time de ações nulas. A partir de 2018, com aquele tema da manipulação do comportamento do usuário, ela foi considerada uma ação válida. Então, é possível que isso seja uma proposta do candidato. Veja bem, conscientizar está num nível muito abstrato e pouco objetivo. Por isso, ainda que tenha havido essa mudança e que o Enem tenha autorizado o uso de conscientizar, eu sugiro que a gente não trabalhe com essa possibilidade, tudo bem? Vamos focar em ações mais concretas. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de proposta de intervenção que tiveram nota máxima no Enem e foram disponibilizadas pelo INEP, para que vocês entendam qual é mais ou menos a estrutura dessa competência e como que a gente vai aplicar o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalho muito com duas possibilidades de detalhamento, o detalhamento do agente ou o detalhamento do efeito. Para a gente detalhar o agente, basta que a gente insira uma informação sobre esse agente. Qualquer informação sobre ele é um detalhamento. Já para a gente detalhar um efeito, a gente precisa necessariamente dizer qual é o desdobramento desse efeito, ok? Então, há uma diferença aí para detalhar o efeito. Necessariamente o desdobramento do efeito. Agora eu vou dar os exemplos e vai ficar mais claro para a gente trabalhar com isso. Essa aqui é uma redação do Pedro Assad que foi disponibilizada aí pelo INEP como um exemplo de nota máxima. Todas as redações que eu vou apresentar aqui, elas são do tema do ano passado, da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí eu estou apresentando aqui só um trecho do último parágrafo desses candidatos, que é o trecho que interessa a nós para compreender a competência 5. Veja bem essa produção do candidato. Dessart, então, ele começa aí com o uso de um coesivo. As instituições escolares é o meu agente. Responsáveis por estimular o pensamento crítico na população. Veja bem, ele insere aqui um detalhamento sobre o agente, uma informação extra sobre esse agente. Então, a gente tem agente e detalhamento. Vamos continuar. Devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional dos jovens. A gente já tem aqui a marcação pelo verbo de qual é a ação que o candidato está propondo. Então, as instituições escolares devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento, ok? E aí, cadê o nosso meio? Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos. E aí esse candidato vai continuar. Por que eu separei esse trecho? Veja bem, a gente precisa entender melhor essa estrutura. A primeira coisa que o candidato faz para nós é apresentar o agente. E isso está ligado ali com o nosso raciocínio lógico que eu comentei no início do vídeo. Primeiro a gente vai apresentar quem vai fazer, depois o que vai fazer. Essa é a ordem lógica da quinta competência. Então vamos ver, as instituições escolares, aqui entre o nosso agente e a nossa ação, que seria a ordem, ele encaixa um detalhamento. Esse detalhamento é muito bem-vindo, especialmente se ele vier marcado dessa forma, porque o candidato está evidenciando para o corretor que se trata de um detalhamento do agente. Então, a gente tem aqui uma aposta, uma informação sobre as instituições escolares e ele continua. Devem buscar. Quando você faz a marcação do verbo aqui, eu tenho certeza que você está tratando da ação que deve ser desenvolvida pelo seu agente. Aqui ele desenvolve essa ação e depois tem um elemento muito importante que é isso pode ser feito por meio. Sempre utilizar para marcar o nosso modo o por meio ou por intermédio, tudo bem? São duas possibilidades aí de fazer a marcação do modo. Então, por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos. Nesse caso aqui,
a gente ainda não tem o efeito. No próximo exemplo, a gente trabalha com efeito. Mas aqui eu quero que vocês foquem para mim no agente, ação e modo meio. E como que isso está marcado, está delimitado no texto, fácil de achar, o corretor não vai ficar confuso, ele não vai tentar adivinhar ali, tentar interpretar se você está falando do modo ou se aquilo é um detalhamento do modo. Não tem isso. Aqui está muito claro. As instituições escolares enquanto agente, o detalhamento, o verbo, por meio e o modo, certo? Então é essa estrutura que eu recomendo para vocês e é por isso que lá no começo eu passei aquelas perguntinhas para vocês responderem e terem isso como um esqueleto do 5º parágrafo. Então, quem, o que, como, para quê, que é o nosso efeito, né? O resultado, e aí o detalhamento, ou do agente ou do efeito, que é o que eu recomendo. Vamos ver esse outro exemplo aqui que o INEP disponibilizou para a gente, também uma redação nota 1000, dessa vez da Natália, certo? Ó, ela também vai iniciar aqui por um coesivo, mas depois, na nossa aula sobre a competência 4, a gente conversa melhor sobre essa forma de articular, tudo bem? Então vai lá, cabe ao Ministério da Educação, aqui a gente tem de forma clara o nosso agente, investir em educação digital nas escolas. Investir, ó a marcação do nosso verbo para dizer qual vai ser a nossa ação. De novo, por meio da inclusão de disciplinas facultativas. Aqui o que a Natália faz é trazer um detalhamento do modo ou um detalhamento do meio. Olha aqui, ó. Quais seriam essas disciplinas, né? As quais orientarão aos alunos sobre informações pessoais publicadas na internet. Como eu disse, toda informação extra que você traz sobre um item é o detalhamento desse item. Então aqui, por meio da inclusão de disciplinas facultativas, até aqui a gente tem o meio. Depois disso, a gente tem o detalhamento. E ela segue, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos. A fim de. Importante, porque sempre marca o nosso efeito. A fim de, com o objetivo de. Então, a gente faz uso dessa marcação para iniciar o nosso efeito. E aí ela faz uma coisa interessante, que é colocar um segundo detalhamento. E esse detalhamento agora é um detalhamento do efeito. Ela vai desdobrar esse efeito. Então, o efeito seria, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Isso aqui é um detalhamento do efeito. Precisa colocar detalhamento no modo e detalhamento no efeito? Não. O Enem quer um detalhamento. Então, você escolhe aqui se ele vai ser do modo, se vai ser do efeito. Como eu disse, eu sempre sugiro que seja do efeito ou do agente. Aqui ela fez do modo e fez do efeito. Não tem problema, você não vai perder nota por isso. Mas se a gente pode estabelecer uma estrutura para que a gente escreva sempre ali em cima disso, fica mais fácil, fica mais rápido e vai ficando mais orgânico esse processo de escrita. Então veja bem, veja o que funciona melhor para você. Se é detalhar o agente, se é detalhar o efeito ou ainda se é detalhar a ação ou o modo. Uma vez que você sabe o que funciona melhor para você, sempre escreva dentro dessa estrutura. Ao invés de cada redação ali você detalhar um elemento, fixa uma estrutura para você. Por exemplo, agente, detalhamento de agente. Ação, modo meio, efeito, fim. Porque aí isso te impede, por exemplo, de esquecer um item na hora da redação, porque a sua estrutura já vai estar muito orgânica, você já vai estar acostumado a fazer daquela forma. Ou te impede de confundir o que você queria detalhar, ou de não colocar o detalhamento. Então, na hora de escrever o esqueleto, já indica lá o que você vai detalhar na sua 5ª competência, no seu 5º parágrafo. O nosso último exemplo é do Matheus Cardoso, também disponibilizado pelo INEP, tá? E ele vai trazer aqui para nós. A sociedade, lembra que eu falei para vocês que o Enem considera a sociedade como um agente válido, apesar de eu achar que tem outros agentes melhores para a gente elencar na nossa proposta. Aqui o Matheus usa a sociedade e não tem problema, porque o Enem aceita esse item.
Veja o que ele vai fazer, exatamente a estrutura que eu acabei de propor para vocês. A sociedade, a gente, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, o que ele fez? Detalhou a gente, explicou o que é sociedade, ofereceu um conceito, uma informação adicional. Deve combater a marcação da nossa ação. Deve combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização. Ótimo! Para que, com o objetivo de para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Então aqui, o que o Matheus fez foi respeitar aquela estrutura que eu acabei de propor para vocês. Agente, detalhamento de agente, ação, modo, meio e efeito. Bom, é interessante que a gente se lembre também que é necessário colocar um item de cada, completando esses 5 itens. Se eu coloco, por exemplo, 2 ações, eu vou ser penalizado? Não, mas eu também não vou ganhar nota por isso. E talvez eu esteja perdendo um espaço necessário ali para, por exemplo, desenvolver os meus argumentos. Então é interessante que a gente tenha essa estrutura. Outra coisa, pessoal, para a 5ª competência, uma proposta com 5 elementos, respeitando os direitos humanos e relacionada ao tema, é suficiente. Então, por que a gente vê o pessoal escrevendo 2, né? Nossa, ele fez 2 propostas completas. Por que isso acontece? Porque para a competência 3, que é a competência que organiza o nosso texto, que trata do planejamento do nosso texto, é interessante que se eu aponto 2 problemas na minha redação, ou se eu elenco uma tese e argumento sobre 2 problemas diferentes, no final do texto eu preciso resolver os 2 problemas que eu apontei. É por isso que a gente vai ver esse 5º parágrafo, às vezes com 2 possibilidades de propostas completas. Mas depois a gente conversa melhor sobre isso quando a gente for tratar da competência 3. Para atingir o 200 na competência 5, basta uma proposta com os 5 elementos válidos, desde que, vamos lá, respeitando os direitos humanos e relacionado tanto ao tema quanto à sua argumentação. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida sobre a competência 5 ou se você quiser fazer qualquer comentário sobre esse conteúdo, deixa aqui pra gente e a gente se encontra no próximo vídeo.